É culpa dos pais que os filhos se desviaram dos caminhos do Senhor? Frequentemente na minha prática ministerial, eu encontro mães aflitas, pais aflitos, que chegam para conversar, para tentar entender o que aconteceu, onde eles fracassaram, qual a explicação, qual é a justificativa que é possível se encontrar para explicar esse desvio, aquela criança, aquele filho que em algum momento estava envolvido com as coisas da igreja, com as coisas de Deus e agora perde o interesse, se desinteressa completamente. Posso ir ainda mais longe porque eu mesmo já fui um desses filhos que se desviou do caminho do Senhor. A pergunta que eu faço, a culpa, o erro foi da minha mãe? Como que a gente pode se explicar? No nosso módulo que a gente fala sobre vida cristã, fé em Jesus, a gente tem alguns fundamentos muito importantes. Porque se a gente quiser entender toda essa relação do entorno da vida cristã, dos aspectos da vida cristã, a gente precisa ter com mais clareza qual é o fundamento da nossa fé. A nossa fé se desdobra em quê? Quais são as direções, quais são os atos concretos que a nossa fé afeta a vida ao nosso redor. Mas antes de continuar, antes de prosseguir, eu preciso te fazer uma pergunta. A pergunta é: o que leva os pais a fazerem essa pergunta? E eu vejo dois caminhos claros, dois caminhos distintos que trazem essa provocação no coração desse pai. De um lado, a gente tem um sentimento de isenção, como se o pai quisesse lavar as suas mãos porque ele já tentou de tudo, e do outro lado um sentimento de culpa. Esse pai se sente esmagado, esse pai se sente confuso. Eu queria falar sobre essas duas coisas para que a sua fé seja fortalecida e que você encontre na sua fé respostas ou ainda mais anticorpos para enfrentar situações tão difíceis como essa. Para isso, eu quero citar o texto de Romanos 13, versículo 8. Paulo nos adverte, nos ensina dizendo: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Existe uma verdade aqui implícita nesse texto, de que a gente está sendo orientado a não dever, mas ao mesmo tempo, Paulo diz que a gente deve o amor. O amor é uma coisa que é devida, que faz parte. A gente está tendo que servir ao nosso próximo em amor o tempo todo. Se é verdade que parte dessa pergunta nasce com um sentimento de que eu lavo as minhas mãos porque eu já fiz tudo que eu podia fazer pelo meu filho, eu já dei tudo para ele que eu podia dar e agora então eu quero simplesmente me afastar, agora eu quero simplesmente me eximir de responsabilidade porque não tem nada mais a ser feito. Esse texto nos aponta uma direção muito especial, porque nós continuamos devendo amor aos nossos filhos, mesmo quando eles se desviam do caminho do Senhor. Se você acha que você já tentou todas as possibilidades para que seu filho retornasse ao caminho do Senhor, lembre que isso não te faz isento. Você não pode simplesmente cruzar os braços e não tem mais nada a ser feito. Paulo nos ensina que mesmo quando os seus filhos se desviarem, nós devemos continuar amando. O amor, nesse sentido, é uma dívida que a gente precisa pagar nos melhores e nos piores momentos. O próximo texto que a gente pode usar como referência para a gente pensar nessa realidade é de 2 Coríntios 5:20. Paulo nos ensina que nós somos embaixadores da reconciliação. Por mais que o coração dos seus filhos, do seu filho, da sua filha, possa estar cauterizado ou insensível para as coisas espirituais, nós precisamos entender que não existe espaço para isenção. Nós somos embaixadores de reconciliação e o tempo todo nós ministramos reconciliação com sabedoria, mas nós pregamos a reconciliação com Deus. Muitas vezes as palavras não vão funcionar.
A relação entre pai e filho pode entrar em lugares muito delicados, muito difíceis. E ser embaixador da reconciliação não significa insistir com um discurso ou pregar um sermão para o seu filho, mas ministrar sobre a vida dele um antídoto para esse sentimento de inimizade que existe dentro de nós. Nós sentimos que estamos em guerra. Nós sentimos que existe falta da paz. Ser embaixador de reconciliação é ministrar essa possibilidade de ponte, é ministrar essa possibilidade de paz na vida do seu filho. Não é mais um novo sermão, não é mais um novo castigo, mas é revelar a essência da reconciliação que existe na sua vida através do Espírito Santo. O próximo texto, Atos 1, versículo 8, Jesus nos convoca para sermos testemunhas e ainda mais que nós vamos ser revestidos com poder e autoridade para testemunhar o Cristo vivo e ressurreto. É difícil. Nós somos desafiados porque uma coisa é você testemunhar para pessoas que você vê uma vez por semana, uma vez por mês. Outra coisa é você testemunhar do caráter de Cristo para uma pessoa que está do seu lado o tempo todo, que vê os seus pontos fracos, que vê as suas incoerências. Mas nós somos desafiados a sermos testemunhas de Cristo para os nossos filhos. É verdade que a gente fracassa muitas vezes, é verdade que a gente se confunde, mas no que depender de nós, precisamos estar revestidos com o poder de Cristo para sermos testemunhas vivas. Lucas 6, versículo 36. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Se a gente chega nessa situação onde um filho se desvia e ele se desinteressa dos caminhos do Senhor, uma das coisas que é fundamental para que esse pai, para que essa mãe exerça a misericórdia, você precisa tratar com misericórdia a vida do seu filho. Lembre que a palavra misericórdia é composta de duas palavras muito especiais e eu gosto sempre de repetir isso. Misericórdia vem de miséria e vem de coração. Ser misericordioso é conseguir enxergar a miséria que existe no coração do seu filho e se compadecer, ter acesso, ser sensível e levar a graça do Evangelho. É verdade, muitas vezes nós vamos fracassar, é verdade, muitas vezes o nosso coração vai estar fechado e confuso, mas nós não temos motivos para lavar as nossas mãos no que diz respeito aos nossos filhos. É uma guerra, é uma batalha, e eu lembro da frase que a minha avó costumava dizer, assim que ela engravidava de cada filho, e ela teve 7 filhos, ela fazia a mesma oração: Senhor, não me dê filhos para povoar o inferno. E a oração que eu repito e a oração que eu ensino para os membros da minha igreja, que a gente está numa constante batalha, então não existe espaço no povo de Deus para a gente simplesmente se isentar. Então, se você fez essa pergunta porque simplesmente você não quer fazer mais nada, eu quero te chamar de novo. Volte a lutar, mesmo que você esteja perdendo de goleada. Volte a lutar, mesmo que você não tenha mais força. E saiba que o que você pode fazer hoje não é sermão, não é castigo, mas é exercer misericórdia, é exercer reconciliação na vida dos seus filhos. Em segundo lugar, a gente faz essa pergunta por um outro motivo que nos deixa asfixiado. Se de um lado existem pais que simplesmente querem se afastar dos seus filhos porque acham que não conseguem dar mais conta, porque querem lavar as mãos, muitos pais estão aflitos porque se sentem esmagados com um sentimento de culpa e frustração. Esses pais se sentem derrotados. Parece que o testemunho da fé deles foi ineficaz. Parece que tudo o que eles realizaram diante de Deus foi uma fraude, porque nem os seus próprios filhos conseguiram ser afetados pela graça do Evangelho. Eu tenho uma frase que eu não sei quem é o autor, mas eu gosto muito de pensar nessa frase, é que Deus não tem netos. A Bíblia apresenta Deus como sendo o Deus de Abraão, depois o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Deus se revela a cada geração. Se Deus se revelou a você pessoalmente, é muito importante que em algum momento da vida do seu filho ele se revele particularmente na vida dele. Não tem como viver na fé às custas dos antepassados. A relação de fé é uma relação pessoal. Deus é um justo juiz.
Sendo assim, não adiantará aos seus filhos se justificarem a incredulidade do coração deles usando os erros dos pais como álibi. Então, fique tranquilo, porque todos os pais, você e eu, nós vamos errar. Só que, biblicamente, não é dado aos nossos filhos usarem as nossas imperfeições, as nossas faltas, as nossas falhas como álibi diante de Deus para justificarem que nós somos incrédulos por causa dos nossos pais. A incredulidade é fruto do coração da pessoa, é uma responsabilidade pessoal. Nós somos responsáveis individualmente diante de Deus. O texto bíblico que nos dá uma direção muito importante sobre isso é: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O que faz uma pessoa se desviar dos caminhos do Senhor, no sentido mais profundo, a grosso modo, é a incredulidade. Se um filho se desvia do caminho do Senhor, por mais que ele tenha visto um péssimo testemunho dos pais, e mesmo que isso seja o caso, se você pai, se você mãe, deu um péssimo testemunho aos seus filhos, primeiro eu creio na misericórdia de Deus, eu creio também que Deus pode restaurar as coisas, mas é importante que você entenda que o desviar dos caminhos do Senhor, o estar longe de Deus é consequência necessariamente de incredulidade. Uma pessoa que está longe de Deus, ela está longe de Deus porque no seu coração existe incredulidade. Não se deixe enganar pelos olhos das circunstâncias. Porque no início da nossa conversa eu falei que eu já fui esse filho desviado, eu já fui esse filho completamente desinteressado. Eu me lembro de deixar a minha mãe na igreja e sair porque eu queria me divertir, de olhar para minha mãe aflita, preocupada, e eu sabia que ela orava por mim. Anos mais tarde eu me reconciliei com o Senhor. A gente não pode achar que as circunstâncias, porque agora você está vendo seu filho com 13 anos, com 14 anos, ele não se interessa por ler a Bíblia, ele não se interessa por orar. Você não pode achar que esse tempo da história define toda a realidade, todo o futuro do seu filho. Existem centenas e centenas de histórias de pais e mães que atravessaram dificuldade com seus filhos e durante anos eles viram seus filhos longe do caminho do Senhor. Agora, não significa que esses filhos não vão ser encontrados pela graça. A fé é uma dádiva de Deus. Talvez o seu filho ainda não tenha experimentado essa dádiva maravilhosa de receber essa fé em Jesus Cristo, mas não significa de modo nenhum que nenhum dia da sua vida esse filho não vai ser presenteado, alcançado pelo poder da graça do Evangelho na vida dele. Se hoje ele está longe, não significa que amanhã ele também estará longe. O povo de Deus precisa ser necessariamente um povo de esperança. Hoje, talvez muitos pais enfrentem a dura realidade de ter os seus filhos longe do caminho do Evangelho, mas isso não significa que o destino dos seus filhos já esteja traçado até o fim dos seus dias. Continue crendo, continue intercedendo, porque você não sabe do dia da manhã. Então creia, espere. A fé é a certeza das coisas que não se veem, mas que se esperam. Hebreus 11:1. Então, a gente precisa ter certeza da intervenção de Deus na vida do ser humano, independente das nossas incompetências. Não podemos, como filhos, nos esconder atrás dos erros e das idolatrias dos nossos pais. A incredulidade dos pais não pode ser justificadora dessa apostasia do coração dos filhos, como a gente já conversou. E Tiago 1, versículo 2 e 3, a gente tem um texto que diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Que a gente é provado. E se tem uma coisa que no coração de um pai e de uma mãe é assustadora, é quando essa provação chega na vida dos nossos filhos. Tiago está chamando a gente que mesmo no dia dessa provação, e mesmo que dia que essa provação alcançar o nosso filho, que a gente consiga enxergar e olhar para Deus
olhando para essa aprovação como motivo de alegria, porque a nossa fé está sendo aperfeiçoada. E cada vez que a nossa fé é aperfeiçoada, a nossa identidade com Cristo e a nossa intimidade com Cristo é potencializada, é amplificada. Filhos fogem, se escondem e se rebelam, mas ainda são filhos. E a gente vê a parábola do filho pródigo, né? Dizendo que esse filho foge, não quer ficar sabendo do pai, mas em algum momento ele volta. A gente não tem como saber, e essa é a grande questão. Pais santos podem ser pais de filhos devassos. Isso é um fato bíblico. Porque a santidade do pai não é garantia da santidade do filho, a santidade da mãe não é garantia da santidade da filha. Então a gente precisa entender que a nossa relação com Deus é pessoal. Ao mesmo tempo que é uma possibilidade que os nossos filhos apostatem da fé, precisamos estar firmes quanto à nossa fé e o nosso relacionamento com Deus. E, por um outro lado, ter esperança e colocar nas mãos do Senhor que Deus possa reverter esse quadro. Sendo mais objetivo e agora tentando responder a sua pergunta se é culpa dos pais o desvio dos filhos, eu preciso te dizer que culpa não resolve nada. O Espírito Santo chama ao arrependimento. Quem acusa é o inimigo. Guarde isso no seu coração. Se arrependa do testemunho falso e equivocado que você deu de Deus. É o que você pode fazer com Deus. Se você fracassou, você precisa se arrepender desse testemunho. A gente vai ver na história de Moisés, e ele é impedido de chegar na terra prometida justamente porque ele não separou o nome de Deus para santificar. Em vez de representar ou ser o embaixador de um Deus misericordioso, ele representou a imagem de Deus cheio de ira. Então, muitas vezes, o nosso testemunho é um testemunho equivocado. Os nossos filhos olham através de nós, nos usam como lente para enxergar o sobrenatural. E é fato. A gente vai ter que se arrepender do testemunho equivocado que a gente deu sobre Deus. Mas, lembre-se, cada um dará conta de si diante de Deus. Você não vai dar conta de uma maneira radical. Em último sentido, cada ser humano dará conta de si diante de Deus. Porquanto está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo o joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus. Deste modo, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus, motivo de louvor, não de tropeço. Romanos 14, versículo 11 e 12. A resposta para a sua pergunta é não. A culpa não é dos pais. Se o seu filho se desviou dos caminhos do Senhor, é porque no coração dele existe incredulidade. O que você pode fazer? Ore, testemunhe, mas entenda que é essa incredulidade a fonte geradora do afastamento de Deus. Aproveite e ame seu filho como você nunca amou. Peça sabedoria saturada de misericórdia, quando você vai encontrar lá em Tiago, capítulo 3, 17. Porque a verdadeira sabedoria é pura, é tratável, é bondosa, é plena de misericórdia e é plena de frutos, é saturada, cheia de misericórdia. Se a gente precisa de sabedoria para enfrentar esses dias difíceis onde os nossos filhos parecem estar tão longe da gente, tão longe de Deus, ore e peça essa sabedoria que aplica, ministra misericórdia vez após vez, para que, querendo Deus, na graça de Deus, essa misericórdia possa tocar no coração do seu filho e ele venha se arrepender. Se você pai, se você mãe foi edificado por esse conteúdo, nós preparamos uma série de materiais que a gente tem certeza que podem te ajudar ainda mais. Por isso a gente te convida para se inscrever no nosso canal para que você tenha acesso a todo esse material. Agora, se você tem algum conhecido que está passando por alguma situação parecida, compartilhe esse vídeo. Faça com que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo para que elas também sejam edificadas pela palavra de Deus. Mas se além disso, você ainda sente falta de alguma coisa para que a sua caminhada de fé prossiga adiante, nós preparamos para você uma formação em teologia. Clica no link aqui embaixo e venha conhecer a nossa formação completa em teologia.